Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18, diz assim: considerai Israel segundo a carne, não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas. Nossa, agora Paulo está falando de comer vítima. Paulo está falando de cima do altar para comer vítima. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Considerai Israel segundo a carne, e não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas. 1 Coríntios 10, 18. Vamos estar lendo isso aqui. O que Paulo quer dizer com isso? Porque é só um versículo, né, irmão? Então, para não ficarmos só no versículo, porque senão você já vai passar a entender aqui que comer vítima já é um ser humano. Paulo está comendo um ser humano, e não é. Olha só, o que nós lemos está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Mas, vamos começar aqui do primeiro versículo, eu vou ler rapidinho também. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Versículo 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Olha só, e tem gente que ainda fala que espirituais é pular, né? É pular, é falar em línguas. Espiritual é dormir no espírito. As pessoas ainda falam isso. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que o seguia, e essa pedra era o Messias. Não obstante, versículo 5, não obstante, a maioria deles desgostou ao Criador, pois seus cadáveres cobriram o deserto, morreram. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobiçamos coisas más, como eles as cobiçaram. Versículo 7. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Êxodo 32, versículo 6. Versículo 8, nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 10 de 1 Coríntios, agora versículo 8. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23 mil. Isso é uma contradição, porque lá em Êxodo, lá onde fala daqueles que morreram, desses que morreram, fala 24 mil, e Paulo aqui, no caso, está falando 23 mil, mas é um erro de tradução. Nem tentemos ao Criador, como alguns deles o tentaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Irmão, não fala palavrão não, mas é que está escrito: todas essas desgraças lhes aconteceram para o nosso exemplo, foram escritas para a advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Versículo 12. Portanto, nem pensa estar de pé, veja que não caia. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. O Criador é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Versículo 15. Falo como a pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que digo. Versículo 16. O cálice da bênção que bem dizemos, não é a comunhão do sangue do Salvador? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo do Messias? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão, ou partilhamos do mesmo pão. Considerai Israel segundo a carne, ao versículo 18. Não entrem em comunhão com o altar os que comem as vítimas. Vamos ver o que significa isso, porque o que nós já lemos é o que Paulo está dizendo, o que Paulo está ensinando para que nós não caiamos como Israel caía.
Vamos ver, porque continua a mesma coisa, não mudou nada. Paulo está exortando, está ensinando a mesma coisa, a continuação. Versículo 19, que quero afirmar com isto, que a carne sacrificada aos ídolos, ou o próprio ídolo, são alguma coisa? E ele mesmo responde, versículo 20, não. As coisas que os gentios sacrificam-nas a demônios, e não ao Criador. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não, versículo 21, não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Criador e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Messias e da mesa dos demônios. Versículo 22. Ou queremos provocar a ira do Criador? Acaso somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busca seu interesse, mas o do próximo. Veja, irmão, que o versículo que fala aqui sobre vítimas, em comer vítima, Paulo está dizendo aqui que antigamente os sacerdotes, como eu já disse, os sacerdotes comiam do altar, mas eles comiam os sacrifícios que eram levados até o altar. Então Israel fazia, as 11 tribos de Israel faziam o sacrifício, menos uma, porque uma só, que era a tribo de Levi, cuidava do templo e cuidava desses sacrifícios. Então as 11 tribos levavam o sacrifício, levavam o animal para ser sacrificado em cima do altar. E desse sacrifício, depois de sacrificado, desse animal depois de ser sacrificado, eles comiam dessa carne. E assim também faziam os idólatras. É a mesma coisa, eles comiam dessa carne, os idólatras. Os idólatras, eles ofereciam a um outro deus, né, a Baal ou qualquer coisa assim, e eles comiam. Então Paulo quer dizer aqui que essas vítimas, esses animais que eles comiam, é o que Paulo está dizendo no versículo 19. O que quer afirmar com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos, ou o próprio ídolo, são alguma coisa? Então esse altar que fala aqui em 1 Coríntios capítulo 10, não tem absolutamente nada a ver com o altar de igrejas. Não tem absolutamente nada a ver com isso. E alguns pastores usam desse versículo para tirar o seu sustento de dinheiro. Em Hebreus 13, 10 diz assim, temos um altar do qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo. Quem se empregava no serviço do tabernáculo? Eram os levitas, eram os da tribo de Levi. Então eles eram empenhados para fazer esse tipo de serviço. E quem comia? Por isso que diz o Hebreus 13, temos um altar do qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo. Então os levitas, os da tribo de Levi, comiam do altar. Eles comiam do altar. Só que quando veio o nosso Messias e morreu no madeiro, então ele se fez um altar do qual não temos direito de comer. É o que o narrador aqui no caso está dizendo em Hebreus 13:10. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo. É um simples altar que existe para esse versículo. A simples explicação que existe para esse versículo. Não tem outra. Não tem como eu estar inventando outra aqui. Não tem. E o homem que se intitula pastor, ele consegue inventar. E você, pior que você consegue acreditar nessas historinhas deles, né? O pior de tudo é isso. Em 1 Timóteo 6,10 diz assim, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Irmãos, é esse o versículo que eu finalizo e deixo para você poder estar analisando esse versículo, porque é o que acontece hoje. Se você vê, tem histórias aí do Bispo Macedo,
que o Bispo Macedo, da Igreja Universal, o Bispo Macedo, bispo não é dele, né? Esse título também não é dele. Então, quando ele começou, ele pregava em cima de caixas de madeira. Ele fazia, eu não sei, isso aí são a história de quando ele começou. Estou dizendo para você porque eu também ouvi. E quando ele começou, ele fazia as vigílias, que é errado também, mas ele fazia as vigílias, e os bispos diziam, os bispos hoje, né, os que fazem, né, os puxa-saco dele, dizem, né, hoje, que quando eles começaram, eles comiam pão com mortadela. Se você vê o que eles fazem hoje, nem tal vigília eles fazem mais, né? Hoje é carro, é iate, é praia, é não sei o que mais. Então acabou essas coisas. Por quê? Porque o dinheiro foi a cobiça dele. Ele lutou pelo dinheiro. Isso vem de R.R. Soares, Valdemiro Santiago, eu não vou falar todos eles de novo, o nome deles de novo. Mas o seu pastor, que você disse que não é porque tem ali 20 membros só, 10, 15, 20 membros, 50 membros só na igreja, foi o que eu te disse, ele só não tem mais porque ele não sabe ainda como te conquistar para você estar podendo dar dinheiro ali. Ainda. Mas o interesse dele, a cobiça dele, a visão dele é o seu dinheiro. É o seu dinheiro. Por que ele não prega de casa em casa, como está escrito? Você é um grupo, não é um grupo? A igreja não é um grupo? A igreja sua, o templo lá, o parede, é um grupo. Então tem 20 membros lá. Por que ele só não fica de casa em casa só comendo e bebendo? De casa em casa, comendo e bebendo. Comer a hora do almoço, beber, e comer e beber a hora da janta. Por que ele não fica só nisso? Porque, meu irmão, ele não vai ter dinheiro mais para comprar carro, ele não vai ter dinheiro mais para comprar casa. Você está me entendendo? Ele vai perder as regalias que ele tem. Se ele sair da igreja para ir para casa, para ir pregar nas casas, que já está errado também ele querer pregar dessa forma. Mas se ele sair da igreja, a igreja ali é o ganha-pão dele. E na verdade Paulo ensinou aqui que o ganha-pão dele era o trabalho. Paulo trabalhava, fazia barracas. Paulo se sustentava com o próprio trabalho. Ele ensinou a não pedir dinheiro para ninguém. Ele ensinou a todos, olha, prega do evangelho, prega das boas novas você vive. Mas eu não tenho esse costume. Eu não tenho esse costume. Paulo falava isso. Ou seja, ele está ensinando a todos não fazerem. Porque também, Paulo nem precisava disso, né? Nenhum dos apóstolos precisava disso, porque imagina você hoje estar falando da palavra, do amor do nosso Salvador, e viver por comida e pela água, pela comida e pela água. Né? Sendo que hoje está aqui, nós temos a Bíblia, já está escrito, então não precisa mais disso. Eles precisavam disso, eles precisavam falar para o Messias, porque não existia o livro, Bíblia. Hoje a gente já tem a Bíblia. Então, pastores, padres, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. É tudo uma ladainha só. É tudo farinha do mesmo saco. Não falam nada, não ensinam nada, não traz nada. Essa história de ungido, como eles dizem na igreja, né? Ungido de Deus. Que ungido de Deus, meu irmão? O último a ser chamado, o último ungido pelo Criador foi o Messias. Só ele. O último ungido foi ele. E o último chamado por ele foi Shaul, Paulo. O último. Depois de lá para cá só foi levantado pelos homens. Hoje o seu pastor, pergunta quem que levantou ele. Ele vai falar, o meu pastor foi tal. O pastor do pastor do pastor do pastor vai até chegar lá em Pedro. Até chegar lá na Bíblia. Até vai voltando para você ver. Até chegar em Pedro. E você vai ver que Pedro levantou a Matias. Está escrito lá em Atos 1. Pedro levantou a Matias. E o Salvador fez o que dele? Não aceitou. Se o Messias tivesse aceitado, não teria chamado a Paulo. Então vê que Pedro andou com o Messias. Pedro falou, Pedro se fez. O Messias se colocou a Pedro. Ele não pôs Pedro para fazer uma igreja, viu, irmão? Ele não pôs Pedro para fazer um templo. Ele colocou o próprio Pedro como a igreja. O próprio corpo do Pedro, a alma do Pedro, ele colocou como igreja.
Então foi Pedro que ele colocou como igreja, não mandou Pedro fazer igreja. Então veja que Pedro fez tudo isso e depois a Bíblia diz que ele também teve o Espírito do próprio Criador com ele, sobre ele. Aconteceu isso e mesmo assim ele levantou a Matias e o nosso Messias não aceitou. Não aceitou. Então se você contar de lá para cá, que o seu pastor foi levantado por quem? Por quem o seu pastor foi levantado, meu irmão? Procura para mim nas Escrituras, na Bíblia, onde é que fala que o seu pastor, ou você pastor, pode estar me falando, como eu já disse, onde é que está escrito que é mandamento você ter esse título? Mostra para mim, por favor, eu preciso saber onde é que está escrito que esse título pastor foi dado pelo próprio Messias para você. Não, você tem que me dizer, mas não fala de Efésios 4 não. Antes de você me falar de Efésios 4:11, eu peço para você ler primeiro Efésios 4 inteiro, para você não quebrar sua cara. Para você não quebrar sua cara, porque isso não está lá. O que está escrito em Efésios 4:11 não é mandamento do Messias. Lê o capítulo inteiro, por favor. E depois você procura em outro lugar ver se está escrito. Mas se você quiser questionar Efésios 4:11, pois bem, meu irmão, eu também estou à disposição, tá bom? Eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, que fiquem todos na paz do nosso Salvador, do nosso Messias, Yahushua. Yahushua é o nome verdadeiro dele, ao qual eu aprendi, porque Jesus é um nome brasileiro, é ou não é? O nosso Messias não era brasileiro. Então, se você puder estar procurando sobre isso também, você vai ver que realmente Jesus não foi, nunca vai ser o nosso Messias. Jesus não. Então eu agradeço a todos, que todos ficam na paz do nosso Salvador Messias, no nosso Yahushua.